Bom, o calendário para o próximo exame da OAB está na praça. O edital está previsto para sair em dezembro, com provas em fevereiro. Talvez dia 9 de fevereiro, se não der nenhum problema até lá. Então, eu gostaria de dividir aqui uma dica que pode ser útil para quem esteja aí procurando dicas para o exame da OAB. E eu montei, já tenho feito um vídeo anterior, onde eu falo sobre uma estrutura para o exame, onde está organizado por grupo de conteúdo, e onde cada grupo tem as disciplinas e a quantidade de questões que caem por disciplina. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo, onde eu falo isso. Mas o que aconteceu hoje? Hoje eu fiz uma coisa bem interessante, eu nunca tinha feito isso antes. Eu fui ver uma aula de ética e uma aula de processo de trabalho. Na aula de tanto uma quanto a outra, eu fui olhar na descrição do vídeo, os comentários. Na aula de ética, uma pessoa, uma mulher que havia assistido a aula, ela voltou para comentar dizendo que das 8 questões que o professor havia passado na aula, ela tinha acertado 5. E no outro vídeo de processo de trabalho, de 1 hora o vídeo, uma professora dando aula de processo de trabalho, um rapaz comentou que acertou as 8 questões. Então, perceba o detalhe. Em um vídeo de 40 minutos, você tem 8 questões e uma pessoa acertou 5 das 8. No outro vídeo de 1 hora, a menina o rapaz gabaritou o processo de trabalho. Você pode me dizer, não, mas ali foi sorte, porque o conteúdo que foi dado foi o conteúdo abordado. Existe uma incidência e um número de questões padrão na FGV. Elas não fogem disso. Elas não têm nem como fugir disso, porque a distribuição de questões por matéria, elas são exigidas didaticamente para avaliação do próprio candidato à advocacia. Então, por exemplo, na minha tabela eu tenho anotado que ética cai 8 questões, direito do trabalho cai 6, e processo de trabalho cai 5. Eu não tenho dificuldades com trabalhista e processo trabalhista, porque são matérias decoreba. Não tem, na minha opinião, o meu cérebro, ele não tem dificuldade de aprender ou decorar. Eu diria, eu aprendi, porque eu já uso direito trabalhista, eu já estudo direito trabalhista há mais de 7 anos. Então eu não preciso decorar, preciso aprender e me atualizar. Mas digamos que uma pessoa passou pela graduação, estudou lá todas as cadeiras do trabalho, processo de trabalho, mas ela se sente insegura, ela pode perder essa insegurança fazendo questões, resolvendo exercícios. Você tem no YouTube videoaulas, maratonas para TRT, tem as maratonas para o TST, você tem concursos da Procuradoria do Trabalho, Magistratura do Trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você tirar uma vez por mês para responder 20 questões por mês, você não vai ter dificuldade nenhuma e você não precisa nem ler a lei. Eu já percebi isso em preparatórios para concurso público. E eu escutei de um professor dizendo que se você fez a graduação, você não precisa voltar a estudar tudo do zero, porque você já tem o conhecimento. O que você não tem é a prática em responder exercício. Então, por que tem cursos e cursos preparatórios que oferecem 1000 exercícios
10 mil exercícios. Por quê? Porque é o exercício, porque você vai ler a lei seca, mas não é a leitura da lei que vai fazer você passar. É a resolução de questões. Eu vou tirar como exemplo. No terceiro período da faculdade, eu já disse isso antes, eu fiz a primeira vez por experiência. Eu fiz o exame da OAB. Eu já tinha estudado para TRT, para TJ, para MP. Eram minhas bagagens mais pesadas. E nesses concursos para técnico, para Assembleia Legislativa, então eu já tinha estudado Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Penal, Processo Penal, Constituição e Administrativo. Eu já tinha um pouco de tudo. Na faculdade, eu tirei, no terceiro período, coragem para fazer minha inscrição. Fiz ela. E tirei 29 pontos. Só que tinha questões lá que caiu de direito trabalhista e processo trabalhista que eu não tinha avançado. Para ter uma ideia, no direito trabalhista eu só tinha lido até o artigo 480 mais ou menos. Caiu coisas que estavam ali, mas eram princípios que eu não tinha eu não tinha inteligência, não tinha me despertado tempo para estudar princípios e conceitos. Eu sempre que eu estava direito trabalhista, eu ia logo para a norma, para o direito, hora extra, salubridade, férias, aquelas coisas básicas do dia a dia. Eu achava que saber aquilo já me aprovava em qualquer prova. Entende? Mas, infelizmente, não é bem assim. E eu aprendi um pouco tarde, porque eu não tive mentor, eu não tive coach, eu não tive preparatório para estar me instruindo. Então a faculdade me deu uma visão, me deu um norte, para poder entender como funcionava o mundo dos concursos públicos. Bom, você tem a prova da OAB bem distribuída, muito bem distribuída. Você tem, por exemplo, ética, 8 questões, civil, 7 questões, processo civil, 7 questões, penal, 6, processo penal, 6, constitucional, 7, administrativo, 6. Só nesse grupo, você tem aí 47 questões das 80. Sem dúvida, se você domina bastante civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo, e você domina relativamente trabalhista e processo de trabalho, o resto é moleza. Você pode nem ser tão bom assim nas outras disciplinas, consumidor, filosofia, direito internacional, o que mais? Ambiental, estudo da criança e adolescente, empresarial. Você precisa de 40 pontos para poder ir para a segunda fase. A dica que eu vou dar e que eu vou fazer esse ano vai ser o seguinte: eu vou me inscrever para o primeiro exame e, na hipótese de eu passar para a segunda fase, você tem o sistema da repescagem. O sistema da repescagem, como funciona? Se você não atingir a pontuação mínima, você pode se reinscrever, fazer uma inscrição novamente e fazer a segunda fase de novo. Tem uma segunda chance. Caso você não consiga, você tem que fazer a primeira novamente. Então qual é a dica? Você faz a primeira, passou para a segunda? Ótimo. Você vai esperar o período de inscrição e faz sua inscrição para a segunda fase. Parece que não precisa fazer para a segunda fase, já vai direto. Não lembro. Parece que tem que fazer. Mas eu estou falando da repescagem. Na hipótese de você fazer a segunda fase e você não passar, no ato de fazer, no ato de você ter que fazer a reinscrição da repescagem, você já faz. Não. No ato de você fazer a inscrição, sim, tem que fazer a segunda fase, a inscrição para a segunda fase. Quando você fizer a inscrição para a segunda fase, você também faz imediatamente
a inscrição para fazer a prova da primeira fase. E você fica inscrito nas duas, tanto na primeira fase quanto na segunda, que você já passou na primeira. Estou supondo aqui. Caso você reprove na primeira fase, você vai repetir a primeira fase, porque você se inscreveu de novo no segundo exame. Você se inscreveu de novo na primeira. E se você não passar, você vai ter uma chance de fazer a prova da primeira novamente, primeira fase, e ir para a segunda. Porém, digamos que você passe na primeira fase e você reprovou na segunda, ok? Se você reprovou na segunda fase, quando você for fazer a repescagem, a inscrição para fazer a repescagem, e ali você se inscreveu para fazer a primeira fase, está escrito nas duas, caso você não passe na repescagem e você dê sorte de passar na primeira fase, você já garantiu aí fazer a segunda fase novamente. E quando houver essa nova inscrição, você já faz novamente a inscrição para a primeira fase. E você fica nesse ciclo, porque você não perde tempo. Essa foi uma dica que eu tive através de um professor, e ela é ótima. E não tem impedimento, você pode fazer tanto uma quanto a outra ao mesmo tempo, certo? E talvez assim você... Eu particularmente, se não tivesse tido essa dica, eu iria fazer daquele jeito que a gente tá assim, normalmente a gente pensaria em fazer. Faz a primeira fase, passou para a segunda fase, repescagem, reprovou a repescagem, tem que esperar a próxima inscrição para fazer a primeira fase, e aí você vai perder muito tempo. Talvez você leve anos se você fizer dessa forma. E você tem 3 provas por ano. Então você consegue fazer isso, você consegue fazer esse ciclo, fazer 3 vezes a prova, e se você passar na segunda fase, passa na primeira fase e for para a segunda, e não passa na segunda e fizer a repescagem, você vai ter diversas chances dentro desse ciclo. Essa é uma dica. São poucas dicas como essa que você vê na internet, então essa daqui vai ficar para somar. Bom, por hoje, essa é a dica que eu tinha para dar. Essa questão aí da inscrição cumulativa, da repescagem e dessas dicas aí de estudos. É interessante também que você baixe provas anteriores e responda todas, porque não adianta você ir para a prova sem responder, não adianta. Quem faz concurso público sabe disso. E é fundamental que você pegue provas. Quem não estiver fazendo isso, você vai perceber a evolução que você vai notar no seu aprendizado. Porque nada melhor do que você fazer exercícios antes de ir para a prova. Porque eu tenho 9 anos que eu faço concurso público. Eu fiz 12 concursos públicos até hoje, passei em 6. Só que os primeiros 4 concursos que eu fiz, eu não respondi exercício nenhum. Eu saía da prova com aquela sensação de que eu falhei. Porque eu sabia a teoria, mas eu chegava na prova e sempre tinha uma pergunta que me surpreendia, que me pegava de surpresa mesmo. Porque eram abordagens que eu pensava assim, a prova vai cair literalidade, mas ela faz perguntas onde ela vai usar o seu raciocínio, ela vai testar a sua capacidade de interpretação. E quando você não sabe disso, quando você não tem a menor ideia, porque você está estudando sozinho, você erra, você peca nisso daí. Entende? E, obviamente, na época que eu fiz o meu primeiro concurso público, quando eu passei para técnico judiciário do TJ de Pernambuco, eu não tinha nem condições de assistir aulas na internet. Porque, primeiro, que eu não sabia que existiam essas aulas. Eu estudava com livros antigos, livros da biblioteca, livros muito antigos, e mesmo assim não consegui passar, fiquei no cadastro reserva. Eu acredito que se eu tivesse
as condições que eu tenho hoje para estudar na internet, eu teria passado numa posição muito boa e eu teria sido convocado naquele concurso. Mas tudo tem seu tempo. Mas de qualquer forma eu consegui. E na época eu não tinha curso superior, não tinha entrado na faculdade ainda e consegui. Então assim, atualmente eu tenho me dedicado ao máximo para poder trazer no meu canal, compartilhar toda a experiência que eu tenho de bagagem de concurso. Eu tenho estudado muito. Hoje eu tento não madrugar, porque eu passei o período da faculdade todo, estudava muito durante a noite, eu não sossegava um minuto. Era indo para a faculdade com fone de ouvido, voltava, chegava em casa, comia alguma coisa, pegava os livros e até meia-noite, acordava cedo e a minha rotina era essa. Final de semana eu não saía, era estudando. Eu não parava. E as pessoas dizem, né? Você não pode estudar muito, você tem que dividir o tempo. Sim, tem que dividir o tempo. Mas acontece que a ansiedade, ela provoca na pessoa esse desespero de você não conseguir controlar, sempre achar que está faltando alguma coisa. E isso é o que acaba consumindo todo o seu tempo. Mas o tempo passa, você amadurece, você se acalma e percebe que não vale a pena. Não vale a pena você se dedicar tanto a correr contra o tempo para buscar a perfeição, sendo que a perfeição ela é uma ficção, ela não existe. O perfeccionismo ele é um sonho, mas ele é um sonho, é inalcançável. Você nunca se sentirá bom o suficiente. Sempre está faltando alguma coisa. Então, o meu conselho é, estude o que você puder. 1 hora por dia eu acho que é o suficiente. 1 hora por dia. E se você já leu toda a lei, se você já leu o Código Civil todo, o Processo Civil todo, o Código Penal todo, o Processo Penal todo, a Constituição e o Direito Administrativo, sossega. Responde só exercício, baixa as provas. Às vezes eu baixo uma prova da OAB, eu respondo 10 questões, no outro dia eu respondo mais 10, aí na outra semana eu respondo mais 10, na outra semana eu respondo mais 10, aí depois eu tiro um dia e respondo o resto que sobra, e aí eu começo a avaliar tudo que eu respondi, começo a fazer anotações, vejo que o que eu respondi que estava errado, vejo quando tem questões que eu não sei, eu deixo em branco mesmo, e assim eu vou eliminando, etapa por etapa. Eu consigo tirar tudo que eu sabia, o que eu tenho dúvida eu anoto, se eu chuto, eu marco em vermelho que eu chutei, e assim eu vou fechando ponto a ponto cada ciclo de estudos até porque o objetivo não é fazer isso para você fechar a prova, é para que você consiga os 40 pontos, que isso é o que importa, porque depois que essa carteira estiver na mão, você vai ter tempo para estudar, porque você não vai precisar fazer nenhuma peça em 10 minutos, porque nenhuma decisão vai sair no mesmo dia para você. Então, no próximo vídeo eu vou estar dando dicas de como você pode estar se preparando antes mesmo de passar nessa primeira fase, caso sua peça profissional for área penal. Porque há 3 anos que eu entro com o habeas corpus treinando para a segunda fase. E por mais estranho que isso pareça, você vai entender que só entrando com habeas corpus, você pode entrar até com recurso em habeas corpus, e tem prazos, muitas peculiaridades dentro do habeas corpus, que você pode estar aprendendo a fazer redações, e se sua área for penal, você vai poder identificar recursos, que tipo de recursos. Cada vez que você entra com habeas corpus, você lê os recursos, esse distrito, apelação, isso vai tornando
a sua vida bem mais confortável, porque você vai colocando o direito no seu dia a dia. Eu fiz isso em penal, mas eu iniciei isso em previdenciário. Eu queria aprender direito previdenciário, eu estudava para o INSS, eu não conseguia entender como funcionava, então eu pesquisei para saber se eu poderia, se eu poderia no administrativo do INSS peticionar, e foi o que eu encontrei. Quando eu descobri que eu poderia peticionar por procuração para terceiros, foi o que eu comecei a fazer. Então eu comecei a estudar a teoria para poder chegar dentro de uma agenda do INSS com a procuração e poder entregar documentação, agendar, cumprir exigência, ficar cobrando o deferimento ou o interferimento. Depois eu já descobri que os juizados especiais federais, você não precisa contratar advogado, então eu já comecei a levar as pessoas nos juízes especiais federais. Tudo isso fez parte de uma intenção que eu tinha de colocar isso em prática, porque eu precisava viver aquilo para que eu pudesse ficar familiarizado com o INSS, com a Justiça Federal. E eu fiz isso com o INSS, com a Justiça Federal e com o Tribunal de Justiça. Inclusive, até no Superior Tribunal de Justiça, eu consegui colocar até recurso e habeas corpus lá dentro. Tudo dentro das jurisprudências do STJ, que admite recurso em habeas corpus, que a lei dos juízes especiais federais admite. Então, assim, eu vou estar fazendo uma série de vídeos futuros, explicando como você pode estar fazendo um habeas corpus e ensinar como eu faço minhas petições, minhas peças, como você pode estar argumentando, como você construir seu habeas corpus, como você protocolar e o que você pode estar deixando passar que pode até causar uma decisão terminativa, que seria uma decisão sem resolução do mérito. Ou seja, você entra com habeas corpus, mas ele sequer ele sequer é analisado. Ele é indeferido liminarmente. Monocraticamente, o relator ele não conhece do seu habeas corpus, porque talvez às vezes falta uma documentação que a lei exige, mas tem desembargadores que eles pedem para o juiz de origem informações. Tem outros que não, tem outros que já nem dá prazo e já arquiva direto, entendeu? Tudo isso eu vou estar explicando em vídeos futuros. Até lá!